Liderança e autoconfiança, para mim, resumem bem a essência do arquétipo do lobo. Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você as lições que eu aprendi trabalhando com esse arquétipo. No meu primeiro emprego, numa multinacional, eu acabei com a minha carreira por não ter a sabedoria do lobo. Isso, por um lado, foi muito ruim, porque eu levei muito tempo para me recuperar. Mas, do outro lado, por conta disso, eu fui empreender e fui chegar onde eu cheguei hoje. Então, fica até o final que eu vou te contar essa história. Meu nome é Rafael Batista e aqui nesse canal eu falo sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desses assuntos, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. O arquétipo do lobo é muito trabalhado nas tradições xamânicas. Ele representa o totem do líder, do professor, aquele que passa o conhecimento para gerações mais novas. As principais qualidades, o lado luz do arquétipo do lobo, são liderança, inteligência, estratégia, autoconfiança e capacidade de relacionamento. Se você deseja desenvolver essas qualidades em você, vale muito a pena você trabalhar com o arquétipo do lobo. Como que a gente pode trabalhar esse arquétipo? Bem, eu trabalho principalmente de três formas: visual, verbal e a meditação. A parte visual, você usa imagens, figuras, gravuras de lobo aí no seu ambiente. Você pode colocar numa proteção de tela do celular, no papel de parede do computador, pode usar quadros de lobo, roupas que remetam ao lobo, esse arquétipo, joias, enfim, usa aí a criatividade para que você tenha vários gatilhos, vários estímulos para você se conectar com o arquétipo do lobo. A segunda questão é a verbal. Eu gosto de trabalhar com frases de afirmação, então você pode montar uma frase ali. Eu estou me conectando com o arquétipo do lobo, estou aprendendo com o lobo a liderança, a inteligência, a estratégia, as qualidades que você deseja. E escreve essa frase ali num cartão e vai lendo várias vezes ao dia. A terceira opção que eu gosto de trabalhar é com a meditação. Você para ali durante o seu dia, de manhã, à noite, quando for conveniente, alguns minutinhos, relaxa, fecha os olhos e faz ali uma. Usa a sua imaginação criadora. Imagina você se conectando com o lobo e aprendendo com ele, absorvendo dele todas essas qualidades que você quer desenvolver e ali trabalhando o seu emocional também, trabalhando todos os sentidos para que essa meditação seja o mais vívida possível para você ir absorvendo essas qualidades. E claro, junto com todo esse contexto, o arquétipo do lobo ele vai te dar o impulso, o estímulo, a centelha. É muito interessante que você vá também estudar sobre liderança, sobre desenvolvimento da inteligência, sobre estratégia, sobre todas essas qualidades que você está querendo desenvolver. E o arquétipo do lobo vai te dar aquele estímulo, aquela energia para você seguir em frente aí nesses estudos. A chave é principalmente você manter a intenção de desenvolver essas qualidades, esses tesouros espirituais e a repetição. Por quê? Porque, principalmente se você que está assistindo não é criança, a gente acaba ao longo da vida desenvolvendo vícios, desenvolvendo resistência. Por exemplo, em relação a relacionamentos, a gente muitas vezes tem crenças limitantes sobre os outros, sobre nós mesmos. Então, tudo isso vai ser um bloqueio, uma barreira para o desenvolvimento dessa qualidade. A gente precisa ir trabalhando com isso. Junto com esse arquétipo, você pode sentir também algumas catarses, algumas reações, mas é ali o arquétipo te mostrando quais são os pontos que você precisa liberar, quais são os pontos que você precisa se desenvolver para desenvolver aquela capacidade. Isso acontece porque se a gente fosse tudo limpinho, tudo certinho, a gente já tinha capacidade, a gente não precisava do arquétipo para ensinar para a gente, né? Agora, vamos às 5 lições que eu aprendi com o lobo ali na minha carreira profissional e na minha vida pessoal. Primeira lição: o lobo arrogante acaba exilado da matilha. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, e principalmente quando eu entrei na faculdade, eu admito que eu fiquei meio arrogante. E eu acho que isso é natural do jovem, né?
Ele começa a estudar, começa a aprender, e daí no trabalho ele vê que as coisas assim estão meio ultrapassadas, o pensamento está ultrapassado, e ele quer mudar, ele quer renovar. E isso acaba levando a esse comportamento arrogante. Eu queria aparecer, eu queria mostrar trabalho, e eu achava que dessa forma eu seria promovido e valorizado, né? Muito ingênuo da minha parte. A única coisa que eu consegui foi colocar um alvo nas minhas costas e ser perseguido pela chefia. Na ânsia de mostrar trabalho, eu fiz algumas coisas que hoje eu vejo que não foram muito inteligentes. E eu acabei expondo a incompetência e a corrupção mesmo de vários funcionários ali dentro que existia naquela empresa. E, obviamente, todo mundo queria minha cabeça por causa disso. Eu lembro de um caso específico, eu tinha começado a trabalhar no departamento de compras e a gente precisava trazer uns equipamentos da Escócia para o Brasil, uma fábrica estava fechando na Escócia e precisava de uns containers diferentes, eram uns containers open top, tinha, se não me engano, 4 ou 5 modelos fora do padrão. E passaram isso para um cara que era, entre aspas, meu encarregado ali. E o cara estava com esse serviço na mesa dele há quase 2 semanas e reclamando pro pessoal, que não acha, que isso e que aquilo. E eu estava com tempo de sobra, perguntei para ele, você quer ajuda? Quer que eu faça umas ligações e pesquise aí se eu acho esses containers aqui no Brasil? Ele, tenta aí. E daí, assim, em 2 dias de ligações, eu consegui 4 orçamentos para todos os containers. E ele, em 2 semanas, não havia conseguido nenhum orçamento sequer. Aí, na reunião semanal que o pessoal tinha lá, ele pegou os meus orçamentos, levou para a reunião e daí ele falou que era dele, e todo mundo ficou, né, meio mordido, porque o pessoal sabia que tinha sido eu. E ali começou um pouco da nossa discordância. Mas assim, eu lá querendo me aparecer, querendo mostrar trabalho, acabei mostrando o que não devia ali naquele relacionamento, né? E isso me gerou problemas depois com esse chefe. Então a lição para mim ali é principalmente que a arrogância é a sombra da autoconfiança. E o Lobo ele trabalha principalmente essa questão da autoconfiança, da liderança e do relacionamento. Eu não acho que foi errado fazer o serviço. Talvez tenha sido ingênuo da minha parte querer me aparecer, querer créditos por aquele serviço e gerar aquela situação de conflito ali. Lição número 2: aprender a alternar entre ser o lobo alfa e o beta, entre ser o líder e o seguidor. Todos nós temos dentro de nós essa energia de criar, de fazer, que nos dá esse impulso, né? E isso dentro das organizações, isso é um privilégio do líder. O líder é que pensa, o líder é que cria. O resto da matilha tem que executar o que o líder mandou. Então, isso muitas vezes, principalmente para mim, quando era jovem, era difícil de segurar. Porque eu queria fazer, eu queria aparecer, eu queria ser promovido, tal, naquela empresa. E daí eu queria fazer lá 120% em tudo que eu fazia. Eu queria fazer o over delivery que o pessoal fala hoje, né? Eu queria entregar mais, mas isso gerava problema com os meus colegas de trabalho, que às vezes eram mais lentos. E também gerava problema com a chefia, né? Eu queria fazer mais, mas o cara estava segurando o serviço por alguma questão estratégica dele ali. Então voltava a cair de novo nesses mesmos problemas. O que que eu aprendi? Que se você está ali como seguidor, como abaixo de alguém, faz somente aquilo que é o pedido no ritmo da equipe, né? Tenta acompanhar o ritmo da equipe e pega esse excesso de energia, né, de criação e desenvolve os seus próprios projetos. Se a organização que você está trabalhando tem liberdade, tem espaço para que você desenvolva esses projetos, maravilha, desenvolve ali dentro. Se ela não tem, não te dá essa liberdade, guarda essa energia e vai desenvolver um hobby, vai estudar, vai empreender no seu tempo livre, mas não perde essa energia. Assim, não cai na besteira de tentar assumir
o papel criativo lá do alfa, porque você pode acabar criando conflitos ali dentro da equipe. Então, você precisa alternar. Lá, naquele ambiente, você vai ser seguidor e na sua vida interna, na sua vida pessoal, você tem que ser o alfa, você tem que ser o líder, mesmo que seja só para você, né? Você precisa colocar ali os seus sonhos, os seus projetos acima ali dos seus desejos, dos seus anseios passageiros. Uma história que eu acho que ilustra bem essa questão da lição número 2. Nessa mesma empresa, tempos depois, eu fui trabalhar no almoxarifado e era chão de fábrica ali. E um dia o CEO da empresa fez uma reunião com todo mundo, falou que naquele ano ia ter o PLR, mas ia ser atrelado a uma meta de redução do custo variável ali da fábrica. Então a galera da fábrica ia ter que economizar um pouco para receber o PLR, que o custo lá, se não me engano, na época, uns 20 anos atrás, estava em coisa de 100 mil reais, um negócio assim. E daí, como eu tinha trabalhado em vários departamentos ali dentro daquela empresa, as minhas liberações no sistema eram muito altas. Eu tinha liberações de vários departamentos. Tinha de compras, tinha de produção, tinha de contabilidade, tinha várias liberações. E eu decidi, né, no meu tempo livre ali na fábrica, fazer um relatório de gastos. Juntei vários relatórios ali no SAP, fiz ali uns negócios no Excel para juntar, compilar, né, as informações de todos aqueles relatórios e consegui chegar num relatório que dizia quem tinha gasto o que, quando e como. E ali apareciam umas coisas bizarras. Por exemplo, a empresa gastava pra caramba com cadarço de bota, sabe? Cadarço de calçado. Tinha um gasto ali mensal de cadarços. Só que todas as nossas botas eram com elástico, não tinha nem furo para você pôr o cadarço. Então não se sabe para onde estava indo aqueles cadarços. Tinha outros custos também com produtos consumíveis, como thinner, como pastilha de usinagem, ferramentaria, enfim. Eu sei que no primeiro mês de relatório caiu de 100 mil para 35 mil o custo na fábrica, no primeiro mês. Aí no segundo mês foi mais ou menos isso, no terceiro mês eu saí de férias e passei por uma outra pessoa ali, um outro colega de trabalho, como fazer o relatório. E saí de férias, fiquei um mês fora e tal. Quando eu voltei, eu sentei, já faz uns dias, tal, vou imprimir o relatório aí para os encarregados da fábrica. E a pessoa tinha gostado do relatório, pelo menos eles falaram para mim que gostaram, porque aí eles tinham várias informações de quem que estava gastando o que e tal. E um outro encarregado ali falou assim: Olha, Rafa, você não precisa mais fazer esse relatório, não. Isso aí não é necessário. A gente vai colocar você numa outra função agora. Você vai fazer inventário contínuo. Ou seja, eu parei de fazer aquele relatório para ficar literalmente contando parafusos o dia todo. Então, e depois, né, a gente ficou sabendo que tinha desvio de material, N problemas assim. Mas mostra muito essa questão que eu estava comentando com vocês. Você, às vezes, naquela ânsia de fazer algo para a empresa, para se aparecer, tal, colocar toda a sua força e energia ali, e às vezes o tiro sai pela culatra. Às vezes não é o ambiente para você fazer isso. Por N situações, né? Não, não me sinto injustiçado mais, já trabalhei isso internamente, mas fica como lição também que às vezes a gente seguir aquela cartilinha, fazer o que é mandado e usar essa energia para algo pessoal, ou se a empresa te der a liberdade de fazer um projeto, aí tudo bem, é mais interessante do que de repente ficar brigando por espaço num lugar que não te dá essa liberdade. Lição número 3: o lobo solitário morre no inverno. Não importa em que área você esteja atuando, se seja no corporativo, no funcionário público, empreendendo, a gente precisa de pessoas. E a gente precisa se relacionar com pessoas. Pode ser um colega de equipe, pode ser um chefe, pode ser um funcionário, um fornecedor, um cliente.
Não importa. Para a gente ter existência material aqui nesse plano, a gente precisa lidar com pessoas. E um dos meus grandes erros foi principalmente negligenciar esse aspecto. Eu acreditava que se eu fosse bom o suficiente, se eu produzisse o suficiente, bastaria para que eu fosse promovido, que eu fosse para frente, né? Se os meus resultados, eu acreditava que os meus resultados falariam mais alto que tudo. E não é bem assim na vida real. Por conta disso, eu sofri muito por não saber escutar, por não saber ter empatia, por não conseguir observar ali o clima dos relacionamentos, por não querer me enturmar fora dos horários de trabalho específico ali. Eu acabei me isolando e depois a equipe começou a me isolar também. A gente ficou naquele ciclo vicioso e eu acabei saindo daquela empresa por conta disso, muito por minha culpa, né? Por não saber lidar com os relacionamentos que existiam ali e não ter as habilidades, as qualidades necessárias, né? De humildade, de observação. Então, o arquétipo do lobo ele nos ensina muito, traz muitas lições nesse sentido de saber se relacionar com os outros, saber nos posicionar dentro daquela hierarquia e compreender sempre, né, como eu falei na lição anterior, que num lugar você pode ser o alfa e no outro você pode ser o beta e está tudo bem, né? A questão da autoconfiança interna não muda. Todas as lições estão interligadas. Independente do papel que você esteja neste momento, você precisa saber quem você é e ter autoconfiança para seguir ali o seu próprio caminho. Se você está gostando desse assunto, eu tenho um e-book que fala sobre vários arquétipos, além do arquétipo do lobo, e o link vai estar ali na descrição para vocês darem uma olhada. Lição número 4. Ensinando que nos tornamos mestres. Um dos grandes pontos do arquétipo do lobo é que ele é o professor, ele é aquele que ensina, que passa o conhecimento para as novas gerações. E sobre isso é um ponto que eu sempre gostei bastante de trabalhar, ensinando. Quando eu saí daquela empresa, eu fazia uns bicos dando aula, principalmente de informática, de Excel, que eu entendia bastante. E foi ali que eu comecei a pegar gosto, comecei a dar aulas na faculdade, também de temas livres, coisas assim. E o que eu aprendi, principalmente ensinando os outros, é que isso vai melhorando, vai masterizando a nossa capacidade naquela área. Porque quando você é obrigado a ensinar alguém, você precisa clarear todo o processo, precisa ser muito objetivo, precisa eliminar ali todos os pontos que não são necessários. E, assim, com as perguntas dos outros também, dos nossos alunos, a gente vai tendo insights, vai vendo ângulos que a gente não via naquele assunto. Então, se você quer melhorar, quer masterizar aí alguma área, ensinar outra pessoa é um dos melhores caminhos para a gente se desenvolver pessoalmente também. E isso vai ajudar também na nossa próxima lição, que é o coletivo antes do indivíduo, né? A matilha tem que vir primeiro acima dos interesses de um indivíduo em específico. Eu já trabalhei em lugares que os interesses individuais eram mais considerados que o resultado para a empresa, o que era até esquisito. Mas fica naquela lógica que a pessoa costuma dizer, né? Os chefes pagam o mínimo para o funcionário não ir embora e o funcionário também faz o mínimo para não ser mandado embora. E nesse ciclo destrutivo, eu diria, de todo mundo entregando cada vez menos, a empresa fecha, a empresa quebra. Já na vida pessoal, né, na família, o egoísmo ali de querer estar sempre certo, sempre sendo chefe, tirar a autonomia e a iniciativa das outras pessoas, aumentando a própria carga, também gera uma série de problemas no futuro. Aquele lobo alfa que oprime, que mata qualquer um que começa a ameaçar a posição dele, ele de certa forma está diminuindo a produção
da matilha, está diminuindo a força da matilha. E a longo prazo, isso acaba com o grupo todo. Cultivar talentos, seja na empresa, ou seja na vida pessoal, na família, deve ser um dos primeiros valores a serem considerados. Porque é isso que vai fazer todo mundo subir de nível e alcançar novos horizontes. Não é trabalhando com gente pior que a empresa vai melhorar, que você vai se desenvolver, né? Em resumo, todas essas lições que eu fiz aqui, essas reflexões da vida profissional com o arquétipo do lobo, a gente tem um panorama, uma visão de como é o líder lobo, né? Aquele que enxerga a matilha, que cultiva talentos, que sabe levantar os seus talentos ali, que sabe lidar com as pessoas, que está sempre junto, né? O lobo tem aquele estilo de liderança de estar junto com o seu grupo, de ir como o capitão de um time de futebol que está ali dentro do campo junto com os outros jogadores. O lobo tem muito esse aspecto. E também a questão de estratégia, de inteligência, que você vai observando ali essa habilidade, essa malícia em lidar com os outros. Tudo isso está dentro do arquétipo do lobo, do lado luz do arquétipo do lobo. E também tem o lado sombra, que acontece ali quando a gente resiste ou quando a gente alimenta aspectos negativos junto com o arquétipo do lobo, que é agressividade, isolamento. Muitas vezes o lobo não consegue soltar aquele lado negativo dele de mágoa dos outros, de não escutar, de querer fazer tudo do jeito dele e acaba se isolando. Um outro aspecto do lobo que pode acontecer é se tornar muito manipulador, muito cínico, né, e ver os outros só como pecinhas para ele mexer. Dominador também, lobo tem aquela questão do território, né? Então fica ali extremamente preocupado de alguém tomar o lugar dele, de controlar tudo que todo mundo está fazendo. Outro aspecto, medo e paranoia. O lobo também, a gente vai vendo um pacote aí do lado sombra e do lado luz que faz um contexto, né? Medo, paranoia, medo de perder o lugar. Outra questão, insônia também, junto com todos esses instintos, né? Essa agitação mental que vem junto, e o lobo também é um animal muito ligado à lua, ligado à noite. Então tudo isso vai fazendo parte desse pacote do lado sombra. Se vocês querem saber mais sobre o lado luz e lado sombra, tem vídeo aqui no canal também explicando mais sobre o que é o arquétipos, o que é cada aspecto desses aí. Essas são algumas lições que eu aprendi trabalhando com o arquétipo do lobo e refletindo sobre as minhas experiências profissionais. Para dar um fechamento, aí foi assim que eu acabei com a minha carreira, por falta desse desenvolvimento. Ali, né, eu acabei com a minha carreira naquela empresa, depois disso eu decidi que não queria mais trabalhar para as outras pessoas e fui empreender e estou assim até hoje. Mas passei por vários processos nesse meio. Se você gostou desse vídeo, eu também tenho um outro vídeo aqui falando sobre o arquétipo do cavalo, que é muito interessante e eu acho que você vai gostar também. Até a próxima!